Lição 9 Juvenis. Título: Nossa Casa. Verso para decorar. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas capítulo 6, verso 10. Mensagem central. Na igreja as pessoas são como uma família, em que os membros cuidam uns dos outros. Depois do Pentecostes, o número de crentes continuou a crescer. Todos estavam impressionados com os milagres realizados pelos discípulos. Eles escutavam atentamente a tudo o que lhes era ensinado. Passavam horas juntos, orando, louvando e estudando. Por passarem a maior parte do dia juntos, sempre compartilhavam as refeições nas casas uns dos outros. Aqueles que podiam, vendiam suas posses e davam aos necessitados. Os cristãos logo se tornaram um grupo de pessoas bastante unido. Os sacerdotes, anciãos e outros líderes religiosos começaram a ficar nervosos. No início, imaginavam que os cristãos se cansariam de seus cultos e suas orações, mas não foi o que aconteceu. Muitos passaram a questionar a autoridade dos sacerdotes. Os cristãos tinham que ser impedidos de realizar seus cultos. Os sacerdotes concordaram. Silenciosamente começaram a espalhar comentários entre os cristãos. Logo passou a haver divisões familiares, separando cristãos e não cristãos. No trabalho, os cristãos começaram a ser discriminados e recebiam tarefas mais pesadas. Seguir a Cristo estava ficando cada vez mais difícil. Os discípulos decidiram que era tempo de fazer algo para mudar. Pedro, nós temos um problema, disse Tiago na reunião de planejamento das atividades do dia. O que há? Pedro perguntou. Muitas pessoas estão decidindo seguir a Cristo. Tiago começou. Isso é maravilhoso, Pedro interrompeu. Sim, é mesmo, Tiago concordou. Mas ainda assim continuamos com um problema. Muitos dos novos crentes estão sendo expulsos de suas casas por seus familiares e não têm para onde ir. Parece que não somos os únicos a perceber isso. João entrou na conversa. Muitas famílias estão trazendo doações e perguntando em que podem ser úteis. Precisamos organizar as doações para que todos recebam o que precisam, Matias sugeriu. André, você e Mateus poderiam cuidar disso? Pedro perguntou. Em poucos dias, André e Mateus fizeram os contatos com outros crentes, arrecadaram muitas coisas e agora precisavam distribuir, atendendo a todos da melhor maneira possível. Era maravilhoso ver o amor de Deus agindo através de cada crente. Todo tipo de doação chegava a todo instante. Alimentos, roupas e uma infinidade de itens que parecia ser mais que suficiente para suprir as necessidades do grupo. Além de recursos, as pessoas também doavam seu tempo e seus talentos. Todos estavam envolvidos na missão de ajudar o próximo. Houve até quem cedesse um cômodo de sua casa para que os voluntários pudessem trabalhar. Todos os dias eles organizavam e distribuíam as doações que iam chegando. Logo depois do trabalho, André e Mateus se reuniram com os voluntários para conversar a respeito do que estava sendo feito. Percebi algo que está acontecendo, um dos voluntários falou. Sei de pessoas que ainda não estão sendo alcançadas. Acho que nem todas conseguem vir aqui pegar o que precisam. Por que isso está acontecendo? André perguntou. Alguns são muito idosos para levar as coisas para casa, ele respondeu. Outros estão doentes e também têm dificuldades para sair de casa. Então, imagino que precisaremos fazer algumas entregas, Mateus falou. Podemos deixar alguns de vocês responsáveis por essa parte. Reunindo o pequeno grupo à sua volta, André falou. Ao saírem para distribuir as doações, quero que fiquem atentos para ver se ainda há pessoas que estão precisando e não sabemos. Se vocês virem também alguma família necessitando de algo que não temos, não deixem de nos avisar, Mateus continuou. Tentaremos fazer o possível para atender a todos. Em pouco tempo, todos os seguidores de Cristo estavam supridos com tudo o que precisavam: comidas, roupas e um lugar para ficar.
Com as principais necessidades atendidas, os novos crentes estavam livres para pregar as boas novas do Evangelho às pessoas. Certo dia, Mateus e André contaram que alguns crentes haviam vendido sua propriedade e doado dinheiro para a comunidade de cristãos. Vários outros também estavam planejando contribuir da mesma forma. Barnabé, um homem de outro país, vendeu o que tinha e viajou a Jerusalém para dar o dinheiro aos apóstolos. Agora entendo porque Jesus mandou que nos preocupássemos com o nosso próximo tanto quanto conosco mesmos, Mateus falou. Os apóstolos e os outros cristãos ficaram muito felizes e gratos com tanta demonstração de amor. Isso fez com que desejassem ainda mais servir a Deus e uns aos outros. Amém? Fique agora com o recado que a lição tem para você. Em sentido especial, Cristo colocou sobre sua igreja o dever de cuidar dos necessitados, dentre seus próprios membros. Ele consente que seus pobres se encontrem na vizinhança de todas as igrejas. Devem achar-se sempre entre nós, e ele dá aos membros da igreja uma responsabilidade pessoal quanto a cuidar deles. Esse texto está no livro Beneficência Social, página 122. Esta é a atividade da semana. Se preferir, imprima, responda e mostre ao seu professor. Os textos a seguir é do seu devocional semanal. Se preferir, tire uma print de cada tela. Dessa forma, facilitará seu estudo durante a semana. Deus te abençoe.